Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Sextou, sexta-feira, 27 graus. Tô de casaco, não é porque eu sou doido não, é porque tá meio chovendo, meio nublado. Essas coisas, né, que você anda 200 metros, tá no sol, mais 600 metros volta pra nublado, chuva. Enfim, essas coisas. Beleza? Hoje em dia é mais sossegado. E aí esse vídeo eu vou falar de coisas mais gerais que estão aí no horizonte. Algumas que seguem dialogando com as questões de IA, inevitável. Tive uma primeira interação muito boa com os meus estudantes do primeiro período. Coloquei eles para lerem coisas e pensarem sobre os impactos da IA nesse curso que eles acabaram de entrar. Então as discussões são sempre muito legais. Ver que apesar de todas as dificuldades que a gente vai ter aí, eles têm esperança, né? Que vai ter jeito, de que tem uma coisa a ser feita que é humana no trabalho deles e que eles têm que dominar a tecnologia, mas ao mesmo tempo pensar o que fazer com ela de maneiras novas. Então, o bom da juventude é isso, né? A gente tá aqui olhando pro mundo caindo, eles estão vendo também, mas eles ainda têm alguma esperança de fazer coisas interessantes, assim. Muito bem, você chegou aí por aí agora. Meu nome é Hugo Cristo, eu sou designer, doutor em psicologia, professor do curso de design da UFES, da Federal do Espírito Santo. Nesse canal que você me acompanha nesses vídeos, são gravados durante a semana, minha rotina de casa para o trabalho, indo para a universidade. Os trajetinhos aí que eu sigo entre os 20, às vezes 30, muito raramente um pouco mais, quase sempre menos, até 20 minutos, que eu falo das questões do meu trabalho aqui, que envolve design, computação e psicologia. Boto a câmera de ação aqui no carro, boto para gravar, no edito, faço pós-produção, o jeito que sair, saiu. Inclusive com essa oscilação espetacular do sol aí, que às vezes estoura a imagem, mas é isso, né, gente? Faz de conta que isso aqui é um podcast, não um mesacast, mas um podcast. Só escutem a minha voz e deixa pra lá a imagem esquisita que pode estar resultando do sol estourado. Mas é isso. Tem muitas coisas aí que a gente pode olhar para essas gerações futuras e compreender um pouco do desencanto dele, até às vezes um pouco de cinismo, né? Do mundo que a gente deixou para eles e que, enfim, eles vão ter que lidar com uma série de coisas que a gente causou. Nessa semana eu também aproveitei para fazer um curso gratuito online aí, direcionado à molecada, que é sobre IA, para entender um pouco de o que os grandes formadores de pessoas no país estão oferecendo, até em termos de linguagem, né? O tom que eles dão nos cursos, as promessas que eles fazem, as expectativas que eles geram, que afinal de contas a universidade é muito mais lenta para poder ofertar essas coisas, apesar de eu estar me movimentando, tentando me movimentar rapidamente dentro do tempo que dá, né? Quer dizer, se eu pensar aí desde novembro do ano passado, quando eu fui meio que convocado para começar a dialogar sobre isso dentro da universidade, para agora em abril de oferecer uma disciplina na pós-graduação e adaptar uma da graduação para entrar na IA de cabeça. Eu vou oferecer muito em breve aí algumas oportunidades de contato com essas tecnologias para os estudantes que são assistidos. Então, depois eu vou falar sobre isso. A galera que está na assistência estudantil, né, que é basicamente o pessoal que entra por cotas sociais na universidade e que tem renda familiar, que tem um limiar aí que garante a eles acesso às políticas de assistência estudantil, né? Então tem uma série de auxílios. Esse é um público que eu tenho especial interesse em oferecer essa oportunidade, porque se vocês pensarem que tem gente que sequer entra na universidade com um computador, tendo um computador, nem digo novo, mas algum computador em casa, geralmente eles chegam só com celular na universidade. Você dizer que vai estar todo mundo aproveitando a IA, não sei o que, a pessoa tem nenhum computador ainda, gente. Às vezes tem dificuldade de ter um acesso de internet com qualidade em casa. A gente no Brasil está sempre com um longo passado pela frente, né? Porque é tudo muito difícil. Então assim, o cara falou, não, porque eu tenho que me preocupar aí a gente tem que ter acesso a um robô bípede, a servidores aí de processamento maravilhoso, que custam aí 60 mil reais, 2 milhões de reais, sei lá. Meu camarada, muitos estudantes sequer têm acesso a um computador ordinário de Casas Bahia, entendeu?
para poder fazer os trabalhos. Muitos têm um tablet no máximo, aí adaptam um tecladinho ali, ou estão só no celular mesmo. Então é muito injusta essa batalha, né? E aí o cara está sendo ameaçado por substituição por tecnologias que ele nem teve contato ainda. Ele até, assim, desconhece o inimigo, né? É um negócio muito doido. Então, eu tô nessa história aí e eu acho que tem muita lentidão, né? Assim, nessas escolas. Tenho escutado relatos de colegas que têm feito cursos sobre IA também por aí nas universidades ou participando de palestras. E tá todo mundo muito sossegado, muito tranquilo. E eu não dou conta. Não, a gente vai nos próximos 5 anos. Que próximos 5 anos, filho? Os próximos 5 anos o quê? Né? Enfim. E a gente também tem um relato muito fresco na nossa memória de como foi a pandemia para esses estudantes, né? Muitos que inclusive estavam no ensino médio, no final do fundamental, na pandemia, chegaram à universidade, né? Já trazendo com eles todas as dificuldades que eles experimentaram naquele momento e sem perspectivas de uma recepção mais adequada e de mais apoio, sabe? Então, assim, o mesmo cara que passou um aperto na pandemia porque ele não tinha acesso a um computador com internet, o espaço adequado para poder estudar, vai chegar na universidade agora e vão cobrar dele que ele tire o máximo, até por questão de sobrevivência, né, das IAs na sua trajetória acadêmica, e ele mal tem acesso a essas coisas direito, assim. E eu tô falando que não é que eles não acessam o chat GPT, eles acessam isso, mas está se iludindo a pessoa que acha que quem é um estudante de ponta, na instituição de ponta, tá com o chat GPT, né? Já tá em outra escala, tem ferramentas personalizadas, enfim. Eu acho que é mais isso aí. Então eu fiz esse curso para poder ver um pouco da linguagem e fiquei surpreso com a forma também como eles prometem que a coisa vai ser revolucionária e entregam um negócio meia bomba, sabe? É muito meia bomba. Eles estão aceitando que você também fornecer aquele mínimo ali, tipo, eu nem digo que é o mínimo do mínimo, né? Porque você não consegue experimentar uma coisa do tipo, sei lá, ter um mini curso de alguma linguagem, alguma coisa em JavaScript, em Python, pra você poder se conectar com as APIs aí, fazer coisas, uns chatbots mais interessantes, mas está muito longe também, né? Não é isso que vai resolver a coisa. Se você, sabe, um curso aí de, vou botar, 10 horas, e aí lógico, estão vendendo o próximo, né, que é mais avançado e tudo mais. Mas você vê atores aí das Big Techs participando desses cursos, e eu também vejo um pouco de um cinismo aí, sabe? Primeiro que zombam um pouco da inteligência desses meninos, achando que eles não sabem nada. Sabem um monte de coisa. Segundo que você observa, até nessas oficinas, perguntas desses meninos no chat, se dá, por exemplo, para fazer o curso com celular. E me surpreende fortemente um cara que tem uma empresa dessa de treinamentos, que é gigante, ficar surpreso com a pergunta e falar assim, não, ó, o ideal é que você faça com um computador. Meu camarada, Brasil, entendeu? Um computador mediano tá custando quase 4 mil reais. Um desktop decente, né, com monitor bonitinho. Você compra os negócios com gerações ultrapassadas de processamento aí, com um HD pequenininho que não dá pra nada, com pouca memória, mas o cara vai ter experiência péssima. Então, assim, entre esses computadores baratos no celular melhor, ele vai apostar no celular melhor, e a gente precisa lidar com esse tipo de formação de alguma maneira. Então, assim, estamos discutindo se temos que mandar um foguete para a Lua, entendeu? E as pessoas ainda não têm o que comer. É muito difícil, mas temos que tentar fazer alguma coisa, né? Certo. Olhando esse monte de coisas ao mesmo tempo, né, as dificuldades de você, a persistência da dificuldade de acesso às tecnologias para quem precisa se preparar para um futuro que está absolutamente incerto, né, e quem está mais vulnerável definitivamente vai ter mais dificuldade de lidar com essa incerteza toda. A gente precisa também escutar o que eles já fazem. Eu fiquei surpreso com muitas coisas que os alunos da minha disciplina, que são ingressantes, né, estão fazendo, e aí eu estou adotando uma postura radicalmente construtivista nessa história. Eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso. Já comentei um pouco da PCT aqui, vai aparecer nos cards aí o vídeo que fala sobre a PCT, e o grande desafio desse tipo de abordagem é deixar os estudantes estarem no controle da situação. Isso você tem que abrir mão da sua expectativa como professor de decidir o que vai acontecer. E uma coisa que eu fiz que é muito curiosa, assim, que eu fazia muito, mas agora eu estou intensificando,
no primeiro dia de aula eu perguntei para eles coisas que eles têm como propósito naquele curso ali, sabe? E como que eles pretendem atingir esses propósitos e como é que eles sabem que eles chegaram lá. Quando vocês colocam essas 3 questões articuladas, é muito, muito interessante, porque você vê o cara falando, por exemplo, que ele não é que ele quer a arrumação do trabalho, o trabalho está na fala de todos eles. Talvez é a turma que eu tive até hoje que mais relatou preocupações sobre inserção no mercado de trabalho, inclusive dizendo que sabem que correm risco de ganhar pouco, mas querem pelo menos trabalhar com aquilo que eles gostam. Então, né, uma maturidade aí também sobre a relação de trabalho e vida que me parece muito melhor do que a minha geração, que topava se esfolar pela remuneração e tal, e a paixão da vida que se danasse, né? Enfim. Mas outro aspecto também é essa coisa deles acharem que o trabalho deles deve ser bom e que quer que seja reconhecido, não necessariamente eles sendo reconhecidos, mas o trabalho que eles fazem, que eles querem criar coisas memoráveis, que eles querem que as pessoas reconheçam que o trabalho deles tem qualidade e que elas comentem, que elas falem de que gostaram do trabalho deles. Então há uma geração também preocupada com o que vai deixar, né, de marca aí. Então, e a IA, nesse sentido, ela vira um baita de uma entidade ambígua, né? Porque eles vêm com uma oportunidade para facilitar o trabalho, uma série de coisas, mas se sentem também que se facilitar muito eles perdem, né? Então essa dualidade é muito interessante e está colocada nessas discussões, e eu acho que eu vou ter uma boa experiência aí para frente, né? Essa visão mais construtivista me persegue e é muito forte para mim em vários aspectos, porque eu tenho tentado abordar ela em diversos campos, né? Eu comentei um pouco alguns vídeos aí que a minha concepção, por exemplo, da questão das medidas psicológicas, né? Cara, o construtivismo vai para tudo e ele tem te coloca numa posição de você entender que nada tá dado, né? E que a sua perspectiva de mundo vai ser aquela sempre que informa as suas ações, que traz o mundo que você tá ali à tona. Então também atribui uma responsabilidade muito grande ao agente, né, que tá ali. E eu acho que esses meninos têm ali talvez tô torcendo, topando, né, que a minha proposta de disciplina bem nessa pegada, eles de fato assumam o controle e consigam ir atrás das coisas que interessam a eles com a minha mediação, assim, um pouco isso, né? Beleza. Especificamente sobre esse curso, eu não quero falar muito de onde que é e tal, mas vai ser fácil descobrir por aí, porque rolou essa semana, tá todo mundo vendo. Achei interessante que tem uma pessoa representando uma das Big Techs aí na condição do curso, então fala de coisas que são não tão compreendidas por quem só usa a ferramenta diretamente, então algumas sugestões de coisas interessantes na formulação de prompts, né? Na ideia de você usar as plataformas que tem as APIs, com as SDKs. E me desanima um pouco essa onipresença do Python, né? Não tem nada contra o Python, pelo contrário. Mas tem tanta coisa interessante acontecendo em termos de linguagem de programação hoje em dia, que você apostar em Python e JavaScript só, ou TypeScript, pra mim é uma pobreza espiritual, assim, né? Mas enfim, que se dane, é o que temos e vamos utilizar. E a maioria desses notebooks online aí acabam que Python é a linguagem default, né? Então, beleza. Mas sempre essa coisa também de que você promete que a coisa é revolucionária, vai otimizar sua tarefa, aumentar sua produtividade. Esse discurso da IA para mim é o discurso mais pobre, é o mais tosco e o que mais gera desconforto, porque você começa a pensar que está todo mundo usando aquilo para poder queimar tarefas, para poder pular etapas, e você não está usando, e se você tenta usar por essa finalidade. E eu já falei aqui que eu não acho que para design especialmente a IA não é para isso. Ajuda você como ser humano talvez para resistir às opressões do capitalismo aí, né, por produtividade, por entrega, por horário, por milhões de tarefas, mas eu acho que do ponto de vista da sua capacidade de resolver problemas não é muito por aí. Não é a produtividade sua em resolver problemas que vai andar, é a própria concepção dos problemas que eu acho que muda, né? E aí eu acho que a gente pode, enfim, né, mudar um pouco de ideia. Deixa eu pegar um papel aqui para ajudar o povo que está seguindo. Bom dia. Há muito tempo que eu não vejo isso, olha só. Folder de carro usado. Papel, né? Eu já ganhei um ontem, um mesmo, igual. Então essa loja aqui está investindo em botar papel na rua. Por algum motivo deve estar funcionando, né? Talvez o mercado de carros usados
esteja superaquecido, né? Porque você vai comprar um carro que não tem nem tapete, nem retrovisor, custa 100 mil reais nesse país, então carro usado é uma beleza, né? Estou no modo Mujica. Meu carro tem 10 anos, tá novo, eu cuido dele como se fosse o meu último carro que eu pretendo ter. Tudo certinho, levo pra revisão, cuido. Não faço doideira, só na cidade mesmo, né? Quando eu vou viajar, eu não viajo com esse carro, eu faço uma outra opção. E na minha cabeça eu estou seguindo o exemplo do Mujica. Não pretendo estar velhinho dando aula com o meu carro e uns alunos lá vem com o carro dele e tal. É isso aí, gente, que é um absurdo você gastar uma fortuna num negócio que vai só te levar daqui para ali, sendo que o que você tem está funcionando. Antes eu tinha uma ideia um pouco diferente, que eu achava que para não ter dor de cabeça eu tinha que trocar de carro de tempo em tempo quando ela começava a dar problema. Eu cuidei direito, isso aqui não dá problema. E quando deu, eu resolvi. E é um centésimo do valor de um carro novo, muito pior do que esse aqui. Então, vamos mujicar no mundo aí, que se dane, carros novos. E quando eu vejo esses folhetos de carros usados aí, super valorizados também, eu fico meio bolado, porque até para comprar, você pegar um carro usado nesse país, porque os zeros não tem mais carro popular, né? Então você vai ter que passar aperto aí, mesmo comprando um carro usado, gerando dívida, e se endividar, aí é foda. Enfim, só um parênteses aí, né? Eu acho assim que a gente poderia fazer outras coisas com outras linguagens. Acho que essas linguagens de programação em fluxo de dados, né? Os flow programming da vida, que tem essas plataformas, por exemplo, de criar agentes, que é meio no code, low code, eu acho que elas são mais legais, porque elas permitem outras perspectivas sobre o problema de você tentar articular, né, esse processamento e tal, mas enfim, temos algumas opções. Mas eu ainda não vi alguém dando um curso disso aqui em escala, como foi esse, que tinha gente do Brasil inteiro lá. Eu não entrei no chat, não entrei no grupo do WhatsApp, nem no Discord dessa galera, porque você é coisa de menino, né? Eu não tenho condições nem de acompanhar o Discord. E se entra num negócio desse, tem 3 mil pessoas lá dentro, Deus me livre, né? Eu vou sair daí. Mas enfim, eu acho que também vamos caminhar para esse tipo de coisa, né? Por último, para fechar aqui esse vídeo de saideira da semana, eu acho que a gente também aí nos eventos que meus colegas têm participado sobre IA, eles me contam um pouco de como tem sido, né? Ontem eu tive um relato, ontem eu tive outro. Teve um colega que fez um grande aí agora, acho que foi em São Paulo, não sei, que era promovido por uma dessas grandes instituições de ensino também. Tem uns, eu odeio o nome, mas isso aí, esses hackathon, né, que faz agora de governo também, tem uns e tal. E você vai olhando um pouco os relatos e é muito doido, porque o cara faz um curso para poder explicar nessa audiência qualificada mais ou menos o que eu estou ensinando para meus alunos na graduação e na pós-graduação, assim, tipo, eu não sou especialista nisso, né? Eu sou um usuário talvez mais pesado e avançado e mais aberto, né? A sentar a bunda na cadeira 4 horas aprender a funcionar e tirar do chão e fazer coisas úteis, mas eu nem de longe sou um evangelista dessas coisas. Me surpreende um pouco que os cursos estão todos no nível introdutório. E eu temo um pouco isso porque eu me lembro... ser velho é um inferno, né? Quantas ondas que a gente teve de tecnologia que acabaram nisso? Nós tivemos lá a programação criativa nos anos 2000, né? A computação criativa, hora do código, Obama programando. Depois nós tivemos... robótica educacional. Aí um monte de gente também fazendo curso bobinho do robô de Lego seguindo a linha. Claro, algumas pessoas explodiram para fazer coisas mais legais, mas a oferta básica é meio essa, ou coisas com Scratch. Depois veio a pandemia e todo mundo foi fazer curso de Moodle, de Classroom, de metodologias ativas, de sala de aula invertida e não sei o que, e agora todo mundo fazendo... E é um negócio que é muito rasteiro, assim. Eu fico pensando, gente, o que mais, né? Será que não é possível que a gente consiga encontrar alguém tentando fazer coisas muito mais complicadas? Por que eu tô falando isso? Porque quando passa a moda, o treco morre. Todo mundo usa a mesma coisa de um jeito raso, e quando você cansa daquilo porque para de dar resultado, porque o raso para de dar resultado, você não tem a próxima página, assim. E eu gostaria muito de ver pessoas tentando oferecer cursos de aplicações de IA na educação, por exemplo, que fossem efetivamente avançados, que ajudassem os estudantes a construírem as suas ferramentas de estudo baseadas em IA, mas não abrindo um Gemini, um ChatGPT. Isso aí é um negócio bobo, trivial. Não precisa ter um curso para isso. A gente deveria, inclusive, oferecer oportunidades de letramento digital para as pessoas,
a ponto delas darem conta de abrir um negócio dessa primeira vez, assistir um tutorial em vídeo de 5 minutos e se virar. Não é o caso. As pessoas sentam e esperam uma oficina de 2 horas. E esse que é o medo meu, né? As instituições fazem muito isso, principalmente as universidades, fazem a formação em 2 horas e acham que o problema está resolvido. Não está, né? Não está. Enfim. Eu gostaria aí, se alguém tiver indicação de coisas que estão sendo feitas online, de qualidade e aprofundadas, tentando problematizar os aspectos educacionais, né? As teorias talvez de aprendizagem e coisas mais de alto nível, né? Preocupadas com discussões mais amplas. Se elas conseguem, alguém encontrou uma coisa dessa usando IA, por exemplo, que não. Como não tem quase nada do Classroom, como não tem quase nada dessas coisas de robótica, você tem algumas ilhas de pessoas muito inspiradas que enfiaram a cabeça para fazer esse negócio e deram conta, mas de maneira geral, vai até a página 5, né, gente? Então, assim, vamos ver. Eu tô tentando planejar umas coisas aqui que não fiquem na página 5, mas não é moleza também não, né? O cara não tem nenhum computador para usar, e como é que você rompe com tudo isso? Então eu sonho aí com uma política de IA para uma universidade que construa laboratórios de ponta para os estudantes terem acesso livre, que assine, né, as contas profissionais desse serviço para você poder usar, não tem limite de tokens, não tem que gerar uma imagem por dia só e tal, que financia ou subsidia a compra de equipamentos para esses caras terem computador em casa para poder enfiar a cabeça e testar isso, mas que também qualifique, né, pessoal técnico, docentes, crie formação continuada para a gente poder de fato se apropriar desse negócio. Porque o meu último medo, a coisa que eu mais temo, vamos dizer assim, nesse cenário todo, é que se acontecer o que aconteceu com as outras gerações, como eu estava falando, né, computação criativa, robótica educacional, depois as metodologias ativas, Classroom, não sei o que, a questão da IA, diferente das outras, ela vai destruir um monte de coisa. As outras foram inofensivas, porque acabou que ninguém fez muito com isso. Ninguém, caramba, agora que minha escola não deu conta de usar a robótica educacional para tudo, vai todo mundo ficar acabado. Não vai ter isso, né? É uma coisa inofensiva. A IA não é inofensiva. A gente não está tendo as discussões éticas necessárias. Eu tive uma baita discussão ética com meus estudantes ontem na pós-graduação, que foi incrível. Perguntas elementares fundamentais mesmo. Mostrei um monte de ferramenta avançada para eles, para fazer revisão de literatura, análise de texto, gerar, né, as estruturas de temáticas dos artigos lidos, de uma revisão, mas também de analisar dados e você deixar essas IAs fazerem todas essas análises para você. E o cara me pergunta, mas será que vai ter problema então, depois de eu, sei lá, fazer um pool desses artigos aí, que vai ter um monte de coisa já identificada, que eu estudei, refinei e tal? Qual que é o problema de eu usar isso para escrever 2, 3 artigos do meu trabalho? É um problema ou não é? Essa é a grande pergunta, cara. Não porque, assim, eu pessoalmente já defendi isso aqui no canal várias vezes, o trabalho de você escrever um parágrafo articulando 5 textos que você leu é indispensável para a formação de um pós-graduando, e mesmo para um graduando, o cara ele vai precisar desenvolver esse raciocínio analítico, né? E depois sintético, de conseguir ir lá e conformar uma sentença que tem aquela compressão ali de 5, 6 ideias. Isso dá muito trabalho e IA nenhuma deveria fazer isso pela gente. No entanto, a atividade mais alto nível que eu falei antes, você fazer uma revisão, um mapeamento da literatura com uma ferramenta dessa, é um trabalho igualmente importante e que as IAs estão fazendo muito bem para tirar você do chão, como se fosse um estudo exploratório primeiro. E esse não é um problema fazer? É óbvio que é, a gente tem que discutir esse negócio. E essas discussões não estão acontecendo tanto também. Então, temos por um lado a ausência de estrutura para você desfrutar das IAs, alguns poucos vão conseguir desfrutar, e a gente precisa discutir quais são os limites dessa possibilidade. Nós talvez teremos revistas que vão dizer assim, periódicos científicos, né, ou programas de pós-graduação, ou cursos de graduação, que nos seus TCCs, teses, dissertações, ou nos artigos submetidos, exijam que os autores declarem como usaram a IA para que os editores ou os avaliadores possam pensar se aquele artigo de fato tem condições de ser publicado ou não, dados os usos das tecnologias. Isso é uma questão. A outra é que vai aparecer um monte de periódicos também que vai topar esse tipo de coisa, que não tem problema, que você vai ter um uso que a gente vai dizer tipo como se fosse um fair use, né? Uma coisa que está dentro do que a gente considera adequado, e que quem não estiver preparado para dar conta disso vai ficar para trás. E aí você pensa que a produtividade acadêmica, a cobrança de resultados, ela é um convite descomunal a que a gente usa essas coisas. Enfim, sexta-feira é o dia de a gente reclamar mais, né? E como eu comentei aqui, eu pago a internet para reclamar,
Mas agora eu reclamo via streaming, né? Beleza, gente, cheguei aqui na UFES, 27 graus ainda, tá bom, tá meio nubladinho. Cinto de segurança, respeito pedestre, aproveita o final de semana, esqueça o IA um pouquinho. Semana que vem a gente volta a reclamar dela. Valeu!